Fala galera, vamos para mais uma malhação dos nossos neurônios do Malha no Cérebro. Hoje nós vamos falar sobre o câncer, a origem, o que é mutado nele, o que acontece. E se você quiser ficar inteirado do assunto, sobre as curiosidades do câncer, fica ligado nesse vídeo. Vamos com o nosso, venha comigo nessa malhação dos nossos neurônios. O câncer, o que na verdade seria o câncer? O câncer é a proliferação descontrolada das nossas células. E quando eu falo de proliferação, eu falo de multiplicação. A nossa célula tem um ciclo de se dividir. Uma célula única se divide e gera outras duas, numa divisão chamada mitose. Quando a gente se corta e o tecido se regenera, aquilo é uma divisão celular. Porém, o câncer é uma proliferação descontrolada dessas células. Só que é uma descontrolação, uma proliferação, uma multiplicação de forma anormal, onde a célula não obedece mais às sinalizações de parada no nosso corpo. As células normais, elas nascem, elas vivem e se dividem e morrem. Porém, as células cancerígenas, elas não seguem esse ciclo. Uma vez que elas são mutadas, elas não morrem naturalmente e elas não param de se multiplicar no nosso organismo. Elas não param. Elas começam a querer dominar todo o nosso organismo de forma descontrolada, multiplicando e formando aquele aglomerado de células. É como lembra daquela música, eu não lembro qual era o cara que cantou, mas o cara cantava: tá dominado, tá tudo dominado. Ah, bagaceira! É como se a célula cancerígena chegar atrás do seu organismo e falar assim, ó, tá dominado, tá tudo dominado. E ela vai querendo dominar tudo. Sistema nervoso central, sistema respiratório, formando aquele aglomerado de células. O câncer é uma palavra de amplo significado. O câncer ele abrange mais ou menos 200 tipos de doença. É como você me pergunta, mas como 200 tipos de doença? Não é só câncer? É porque dependendo da região aonde se instala o câncer, tem características diferentes. Por exemplo, nós temos o melanoma, o câncer de pele. Nós temos o osteosarcoma, o câncer de osso. Nós temos a leucemia, o câncer nas células sanguíneas. Nós temos câncer no fígado, câncer hepático, e cada câncer, aonde ele se instalar, ele tem uma característica de uma doença diferente. Ele vai ter sintomas diferentes, tem locais que é mais agressivo, tem locais que é menos agressivo, tem locais que é muito complicado você tratar da doença, mas por isso que a gente diz que o câncer abrange uma palavra, o câncer é um termo que abrange mais de 200 tipos de doenças. E a característica das células cancerígenas é essa. É o crescimento descontrolado, sem obedecer à sinalização de parada do nosso organismo. Porque quando a nossa célula ela vai se dividir, ela se divide. Mas nós precisamos de duas células, ela se divide e faz duas células. Ela recebe uma sinalização de parar e aquela divisão multicelular para, naquele momento. Porém, as células cancerígenas, elas não obedecem. É a célula rebelde. Rebelde mesmo, ela não quer obedecer. E ela ainda, além de não obedecer à sinalização de parada no nosso organismo, a célula cancerígena ela tem a capacidade de invadir e lesar os outros tecidos. Ela vai se multiplicando, vai formando aquele aglomerado de células e vai invadindo os tecidos. O câncer são células anormais com capacidade de se multiplicar de forma imparável, invadindo os outros tecidos e destruindo eles. O tumor, vamos esclarecer, tumor não é a mesma coisa que câncer. Existe o tumor benigno e o tumor maligno. O tumor ele pode ser um tumor maligno, originado de células cancerígenas, com essa característica de se multiplicar e invadir tecidos, mas nós temos o tumor benigno. Às vezes a mulher ela cria aqueles nódulos no seio dela, mas não significa que é ser câncer, é claro. Eu não estou dizendo que se você apalpou os seus seios, por exemplo, a mulher, e percebeu um nódulo, ela tem que ir no médico, porque tem alguma coisa estranha. Mas muitas vezes aqueles nódulos são de gordura. Qualquer aglomerado de uma célula que não seja cancerígena é considerado um tumor. Então, tumor é qualquer aglomerado de célula. Pode ser cancerígena ou não. Agora, o câncer o tumor, o aglomerado de células formado por células cancerígenas. Nós temos o carcinoma, o câncer originado de células epiteliais. Nós temos o sarcoma, o câncer originado de células de músculo e gordura. Nós temos a leucemia, que é o câncer que se origina de células que se originam na medula óssea. E nós temos o linfoma, que é um câncer que se origina de células de defesa do nosso organismo. Como que é a formação do câncer?
Primeiro, nós temos, qualquer um está propenso ao câncer, porque as células cancerígenas, elas vêm de uma célula normal. Como é que é, mais ou menos? Nós estamos aqui, a nossa célula tem um ciclo celular, ela se divide, nasce e morre fisiologicamente. Morre naturalmente quando ela fica velha. Depois, mas coexistem os fatores carcinogênicos, eu vou citar alguns entre eles. O alimento embutido, a nicotina, a radiação ultravioleta do sol, alguma pancada, alguma lesão, radiações de elétrons magnéticos como raio-x, essas coisas. Todos esses são fatores carcinogênicos. Uma vez que a nossa célula se encontra com esses fatores carcinogênicos, ela tem a capacidade de mutar a nossa célula. Dentro da nossa célula nós temos um núcleo, uma fita com várias bases nitrogenadas ligadas, adenina, guanina, citosina e timina. Todo mundo lembra disso que já estudou genética. Porém, quando esse fator carcinogênico ele entra, ele tem o poder de mutar a nossa célula. O que ele faz? Ele altera o nosso código genético. Quando ele altera esse código genético, principalmente de genes que fazem parte de controle da nossa divisão celular, ele altera todo o controle da célula e a célula vai perder esse controle. A célula não vai obedecer mais a sinalização de parar a multiplicação celular. A célula não vai obedecer mais a sinalização de apoptose quando for para ela morrer. E aí ela vai se multiplicando sem obedecer nada e tomando todo o nosso organismo. E lesando tecidos. Isso que o primeiro passo é quando a célula é mutada por esse fator carcinogênico. O segundo estágio do câncer é a promoção e a progressão. É quando a célula, como ela continua recebendo esses agentes carcinogênicos, que eu vou falar mais em outro vídeo, e mutando mais a célula e a célula começa a se multiplicar. Se multiplicando, mas sabe o que é? Sem parar, formando aquele aglomerado de células e tomando espaço no nosso organismo. O terceiro estágio é a multiplicação e progressão, quando chega a tal ponto a multiplicação da célula que ela se instala sobre um órgão e forma aquele aglomerado de células, por exemplo, no pulmão, no fígado, no cérebro. Os principais genes que são mutados no nosso organismo, quando se fala de câncer, são eles. É o protocongene. O protocongene, ele é um gene que faz o controle da divisão celular. Por exemplo, eu preciso de 3 células novas no meu organismo. Ele fica fazendo esse controle. A célula vai, se divide, forma aquelas 3 células. Quando formam aquelas 3 células, ele controla, ele para naquele mesmo momento. Nós temos o outro gene, que é o genes que faz a apoptose celular. Quando a nossa célula fica velha, ela morre normalmente no nosso organismo. É como se ela fosse descartada. Porém, no câncer, esses genes de apoptose também são mutados. E quando eles são mutados, a célula não morre mais por processo fisiológico. Por isso que o câncer precisa da quimioterapia, porque ela não morre naturalmente. E genes que fazem o reparo do DNA. Não disse que a mutação que origina o câncer é uma alteração no código genético? Esses genes, quando acontece algum erro no nosso código genético, eles vão lá e reparam o DNA para a célula não perder o mecanismo de controle dela. Mas, porém, quando o câncer acontece, ele muta esses 3 genes. Quando muta esses 3 genes, o câncer não vai ter mais controle na sua divisão. As células não vai ter mais controle na sua divisão celular, esse gene. Não vai ter mais. A célula cancerígena não vai morrer naturalmente. Ela vai continuar viva, se multiplicando e prejudicando o seu organismo. E outro, tem um erro no código genético que está fazendo a célula se multiplicar descontroladamente. Mas o gene não vai conseguir mais reparar, porque ele foi multado. Então são esses 3 genes, os protocongenes, os genes e também os genes imunossupressores de câncer são alterados também. Por exemplo, quando a célula está se multiplicando e começa a formar um tumorzinho no nosso organismo, esses genes vão lá e eles inibem, eles param aquela multiplicação celular naquele mesmo momento. Naquele momento que eles param aquela multiplicação celular, eles inibem a formação daquele tumor. Mas esses genes também são mutados no câncer. Então são 3, o protocongênio, os genes imunossupressores do tumor e os genes relacionados ao reparo do DNA. Você percebeu? Se mutar esses genes, a célula vai ficar uma louca varrida. Vai se multiplicar, vai ficar louca mesmo no seu organismo. Só para encerrar aqui, como eu falei para vocês, o câncer assim, tem a base nitrogenada ligada na outra. Quando você muda e altera a sequência dessa base nitrogenada, mutou a célula. E principalmente desses genes que eu falei, não vai ter mais controle. A célula vai se multiplicar de forma desordenada, vai se portar de forma normal. Ela não vai morrer mais por um processo fisiológico natural. Ela não vai parar a sua multiplicação. E esse é a origem, a etiologia do câncer.
Quando é um tumor, é porque aquelas células cancerígenas estão localizadas só num local. A gente chama de tumor benigno. Mas quando ele se torna maligno, é quando aquelas células se desprendem do tumor localizado e começam a invadir outros tecidos. Aí, por exemplo, um câncer que era, por exemplo, no sistema nervoso central, ele se desprende e invade e vai lá para o pâncreas e lá forma um outro tumor. Esse processo a gente chama de metástase, quando o câncer começa a se espalhar por todo o organismo. E aqui eu encerro esse primeiro vídeo falando do câncer. Da próxima eu vou falar dos alimentos, quais são as medidas preventivas. Fica ligado, vai sair mais vídeos sobre câncer aqui no canal. Até a próxima. Fui!